pessoal, bem-vindos à aula de Física e hoje a gente vai falar sobre as leis de Newton, a segunda e a terceira lei de Newton, e esse material está no capítulo 6 da apostila de vocês. Então eu vou pedir para vocês acompanharem essa aula ou com a apostila em mãos, para vocês poderem grifar os assuntos mais importantes, os tópicos mais importantes, ou com o caderno para fazerem um resumo e as anotações de vocês, tá? Então vamos começar. Pessoal, antes da gente entrar mesmo nas leis de Newton, a gente precisa conceituar o que é força. E o que é força? Força é uma grandeza vetorial que altera o estado de movimento do meu corpo. Ou a força produz, ou ela altera o movimento dos corpos. A força, ela requer um agente. Como assim ela requer um agente? Algo tem que exercer essa força. A força a gente consegue determinar a causa específica e ela é identificável. A força é um vetor, é uma grandeza vetorial. Se é uma grandeza vetorial, ela tem módulo, direção e sentido. No caso da força, esse módulo vai ser dado pela intensidade da força, que é um valor numérico, que a gente vai conseguir determinar. A direção é na direção horizontal ou na direção vertical. E o sentido para frente ou para trás, para cima ou para baixo, né? Direita e esquerda, para cima ou para baixo. Não confundir, às vezes a gente usa como sinônimo direção e sentido. É só a gente tomar cuidado nesse caso, que eles não são sinônimos, tá? Direção vertical, horizontal, direção orientada a eixo. E sentido, aí sim, direita e esquerda, para cima ou para baixo. Vetores podem ter a mesma direção e sentidos opostos, ou a mesma direção e o mesmo sentido, tá? A minha força pode ser classificada como força de contato ou força de campo. Força de contato, ele precisa, para ser classificada como uma força de contato, ela precisa efetivamente do contato entre os corpos para que aquela força exista, para a aplicação daquela força. Uma força de campo, ela não precisa necessariamente desse contato entre os corpos para existir, para ser exercida. Por exemplo, a força magnética. Você não precisa do contato propriamente dito para que a força magnética exista, tá? Mas a força de contato, por exemplo, a força normal, a força de tração, elas são forças de contato. Você precisa do contato entre os corpos para poder exercer aquela força, tá? Como é que a gente pode combinar forças? Bem, tratando-se de uma grandeza vetorial, tratando-se de vetores, a gente consegue somar esses vetores para chegar no vetor resultante. No primeiro caso ali, os dois vetores estão indo no mesmo sentido. Meu vetor resultante é o vetor 1 mais o vetor 2. E aí eu vou achar o valor do meu vetor resultante. No segundo caso, são vetores que são perpendiculares, O vetor 1 é perpendicular ao vetor 2. Eu também tenho um vetor resultante. Como é que eu calculo esse vetor resultante? Eu vou aplicar ali, então, o teorema de Pitágoras. R é a minha força resultante, que é igual a raiz do vetor A ao quadrado mais o vetor B ao quadrado, tá? Nesse caso aqui de combinar as forças, eu só preciso mesmo lembrar mais do teorema de Pitágoras, Porque a parte de somar as forças é uma coisa mais intuitiva, Eles estão indo no mesmo sentido, você vai somar os dois vetores. Tipos de força. O primeiro tipo de força que a gente vai estudar é a força-peso. A força-peso sempre é voltada para o centro da Terra, tá? Então, ela vai na direção horizontal e o sentido ao centro da Terra. A força-peso, ela não precisa do contato. Então, repara aqui no meu primeiro caso aqui, que é a minha bolinha, ela não está em contato com nenhuma superfície. Mesmo assim, a força-peso age sobre ela. Então, aqui eu tenho um módulo, o vetor da minha força-peso sobre o meu corpo, tá? Eu não preciso estar sobre uma superfície, meu corpo não precisa estar sobre uma superfície para sofrer os efeitos da força-peso, tá? Como é que a gente calcula peso, a força-peso? Peso é massa vezes a gravidade. Gravidade a gente arredonda para o valor de 10, mas o valor mesmo, mais correto, seria 9,8 metros por segundo
ao quadrado. Aqui no caso 2, repare que o meu corpo ele está sobre uma superfície, tá? Da mesma forma, eu tenho a ação da força-peso voltada ao centro da Terra. No meu caso 3, eu tenho aqui uma inclinação da minha superfície e repara que a força-peso ela vai novamente em direção ao centro da Terra, tá? Então, o meu vetor aqui ele está sempre orientado para baixo, sempre em direção ao centro do planeta Terra, tá bom? E a força normal? Repare que a força normal, ela não é oposta à força-peso necessariamente, tá? Primeira coisa que a gente tem que saber, força normal é a força da superfície sobre o corpo. É uma força que age da superfície sobre o corpo. Se é uma força que age da superfície, então o corpo precisa estar sobre uma superfície para sentir os efeitos da força normal. Então a força normal não se aplica aqui ao meu primeiro caso, porque o meu corpo não está sobre uma superfície. No caso 2, meu corpo está sobre uma superfície plana e eu tenho ali, além da força-peso, a força normal, tá? Então eu tenho a ação da força normal, porque é a ação da superfície sobre o corpo. A força normal é sempre perpendicular à superfície que o corpo está apoiado. Aqui no meu caso 3, reparem o seguinte, por que eu disse que a força normal não é necessariamente o oposto da peso? No caso 2 está o oposto certinho, né? Sentidos opostos. Aqui no meu caso 3 não. Você repara que a força-peso tem aqui a sua direção ao centro da Terra, mas a minha força normal, olha, ela é perpendicular à superfície. Como a minha superfície é inclinada, o vetor da força normal não é diretamente oposto ao vetor da força-peso, tá? Então, cuidado com isso. A força normal é uma força da superfície que age sobre o corpo e é obtida sempre perpendicular à superfície do corpo, tá bem? Tração. A força de tração é uma força que é aplicada por um fio. Fio, corrente, cabo. Então, você sempre tem a ação de um fio, de uma corrente, puxando um corpo, né, um determinado corpo. Então, aqui eu tenho fio, eu tenho aqui a minha força de tração, aqui eu também tenho o fio da roldana e aqui também eu tenho a ação da minha força de tração, tá? Força elástica. Força elástica, a gente costuma muito falar só de molas, mas na verdade, força elástica, ela é obtida em corpos elásticos, pode ser uma borracha, por exemplo. Mas a mola acaba sendo o exemplo mais comum, né, onde a gente encontra mais. A força elástica é a força que a mola vai fazer, né, que o corpo elástico vai fazer ao ser comprimido, e aí nesse caso é uma força que empurra o corpo, ou é a força que a mola vai fazer ao ser esticada, e aí nesse caso a força elástica puxa o corpo, tá? A mola tende sempre a voltar para o seu estado de equilíbrio. Então, quando ela é comprimida, ela empurra. Quando ela é esticada, ela puxa no intuito de voltar ao seu estado de equilíbrio. Como é que se calcula a força elástica? A força elástica é K vezes X. X é a deformação que eu tenho na minha mola, tá? O comprimento aqui de deformação. E o K é a minha constante, ela vai depender do material que está sendo usado no meu material elástico, tá? E por último, a última tipo de força que a gente vai trabalhar é a força de atrito. A força de atrito, ela é exercida sobre uma superfície também, ela é exercida por uma superfície, tá? Então a força de atrito também só vai existir se meu corpo estiver sobre uma superfície. A força de atrito é o coeficiente, meu coeficiente pode ser dinâmico ou ele pode ser estático, vezes a força normal. No caso aqui da força de atrito, quando eu tenho um coeficiente dinâmico, a força de atrito ela é oposta ao movimento que meu corpo está fazendo. Então, repara que eu tenho a aceleração indo num sentido e a força de atração indo no sentido oposto, tá? Então, o atrito é sempre sobre uma superfície e geralmente se sente a força de atrito justamente nessa dificuldade de empurrar um corpo sobre uma superfície. Quando a superfície é muito lisa, o atrito é muito baixo, então você empurra esse corpo com facilidade.
Quando a superfície é enrugada, esse atrito é maior e aí você empurra o corpo com mais dificuldade, tá? O atrito vai depender da característica da superfície, tá bom? E aí vamos efetivamente para a segunda lei de Newton. O que diz a segunda lei de Newton? Por que a gente estudou força antes de falar sobre ela? Porque a lei de Newton diz o seguinte: a soma de todas as forças aplicadas a um corpo, ou seja, a força resultante, é diretamente proporcional ao produto da massa pela aceleração. Então a força vai depender da massa e da aceleração produzida. A segunda lei de Newton também é chamada de lei do movimento ou princípio fundamental da dinâmica e é dada por uma fórmula muito simples: F é igual a m vezes A. F é força, m é massa, A é aceleração. Qual é a unidade de força? A unidade de força é Newton, é um N maiúsculo, tá? Justamente em homenagem a Isaac Newton. Então, a unidade, né, o que o N significa? N é quilograma vezes metros por segundo ao quadrado. Quilograma vem da massa, metros por segundo ao quadrado é a unidade de aceleração. Então, a força a gente vai dar sempre em Newton. E a terceira lei de Newton? A terceira lei de Newton é a lei da ação e reação. O que ela diz? Para toda força de ação, existe uma correspondente força de reação, sendo que ambas possuem a mesma natureza, mesma intensidade, mesma direção, porém sentidos opostos. Repare o seguinte: as forças não se anulam, tá? Porque elas agem sobre corpos diferentes. Por exemplo, uma pessoa andando sobre uma superfície. Ela faz uma força sobre a superfície e a superfície faz uma força sobre ela. Essas forças não se anulam porque elas agem em corpos diferentes. A pessoa faz uma força na superfície, a superfície faz uma força na pessoa, tá? Essas forças elas não vão se anular. E ocorre sempre em pares, tá? De ação e reação, elas acontecem instantaneamente. Então, a partir do momento que você tem uma força, você também vai ter uma outra força reativa a ela, tá bem? Pessoal, um exercíciozinho aqui, além dos que já estarão no formulário para vocês fazerem. Esse aqui a gente vai fazer junto. Calcule a aceleração de uma pessoa com 64 kg que foi empurrada por uma força de 32 newtons da esquerda para a direita. Como é que eu vou fazer isso? Bem, força é igual a massa vezes aceleração. Me foi dada a força, que é 32, me foi dada a massa, que é 64. Só vou substituir na minha fórmula e achar a aceleração. F é igual a m vezes A. 32 é igual a 64 vezes A, 32 é a força, 64 é a massa. Resolvendo isso, eu chego a 0,5 metros por segundo ao quadrado. Metros por segundo ao quadrado é a unidade de aceleração. A gente tem que ter muito cuidado com as unidades, não pode esquecer de colocar as unidades nos meus cálculos, tá bem? Pessoal, é isso, tá? A gente falou rapidamente sobre os tipos de força, conceituou a segunda e terceira lei de Newton. Agora vocês vão fazer o formulário, que já está disponível no Classroom. Depois a gente vai se encontrar na nossa aula do Zoom para discutir sobre o conteúdo e sobre os exercícios que vocês fizeram, tá bom? Então até daqui a pouco.